no vídeo de hoje eu vou mostrar uma make super fácil de se fazer e que fica maravilhosa para você usar durante o dia, em algum evento especial, à noite, ou até mesmo para ir trabalhar. Eu vou começar aplicando um primer da Clinique que eu tenho, é o único primer que eu tenho na real, e eu vou aplicar ele na região do nariz e nas bochechas, onde eu tenho os poros um pouco mais abertos. Eu aplico ele mesmo com os dedos para espalhar bem, porque como ele é bem concentrado, se eu aplicar com um pincel, eu sinto que não espalha direito. Depois de aplicar o primer, eu venho com a minha base da Ruby Rose. Ela tem uma cobertura média. Como vou usar essa maquiagem durante o dia, eu optei por utilizar ela, por ter uma cobertura mais natural. Bom, vou aplicar primeiramente com um pincel e depois eu venho com uma segunda camadinha da base aplicando com a esponjinha. A segunda camada eu aplico com a esponjinha porque eu sinto que fica um efeito mais natural da base e espalha melhor, não deixa nenhuma marcação. Depois de aplicar a base, eu venho com corretivo na região dos olhos e no nariz para dar uma iluminada. E espalho bem com a esponjinha, pra não deixar nada marcado. Eu gosto muito deste corretivo, esse que eu tô usando é o da Tracta, porque ele não deixa aquele efeito craquelado, sabe? Que alguns produtos deixam embaixo do olho, então por isso que eu gosto de usar muito ele. Eu espalho com a esponjinha pra manter aquele efeito mais harmônico entre o corretivo e a base. Depois de aplicar o corretivo, eu venho com um pó da Bruna Tavares. Este pó ele tem uma textura bem fininha, só que ele tem um efeito mate, então eu gosto muito dele na minha pele. Depois de aplicar o pó, eu já vou começar o meu olho. Eu vou começar aplicando um batom rosa na parte externa do olho. Por que eu tô optando pelo batom? Porque além dele dar um fundo bacana, ele vai funcionar tipo como um fixador da outra sombra que eu vou aplicar depois. Depois de aplicar a sombra rosa, eu venho com a marronzinha da minha paleta da MAC. Você pode pegar qualquer uma que você tiver na sua casa, que seja um marrom mais claro, e aplico no canto interno do olho. Bom, depois de aplicar essa sombra marronzinha no canto interno do olho, eu venho com um pincel mais maciozinho para esfumar a sombra mais escura
Essa que eu tô aplicando, ela é um marrom meio escuro e eu vou aplicar ele em cima do batom rosa que eu passei antes. Eu vou aplicar sempre esfumando bem toda a região externa do olho e no côncavo. Depois de aplicar essa sombra, eu venho com corretivo na parte interna do olho, para vir com a minha sombra dourada. Depois de passar o corretivo, eu venho com a sombra dourada misturada com marronzinho. E passo esfumando bem nessa parte interna para dar uma iluminada no olho. Aqui no meio, aonde tem a transição entre a sombra mais escura e a dourada, eu vou passar um pouquinho da sombra mais escura para dar uma esfumada e não deixar marcado. Depois eu venho na parte inferior dos cílios e aplico a sombra escura esfumando bem para dar um efeito bem bacana no olho. Bom, na parte inferior da sobrancelha eu vou aplicar uma sombra clarinha, só para dar uma leve iluminada. A sobrancelha eu vou preencher com esse meu kit da Dylos, próprio para sobrancelha. Eu passo só um pouquinho, só para dar uma preenchidinha na onde tem um pouquinho de falha, porque minha sobrancelha ela já é bem feitinha, então eu só passo mesmo para preencher aonde eu acho necessário. O rímel que eu vou usar é o efeito cílios postiços da Boticário. Eu amo este rímel, ele deixa meus cílios bem volumosos e com um comprimento bem bacana.
O rímel eu gosto sempre de aplicar com um espelhinho menor, olhando pra baixo. E não tem nada mais chato do que você terminar o olho e ter que arrumar porque você borrou o rímel. Odeio. Depois de passar a primeira camada do rímel, vou esperar secar um pouquinho antes de passar a segunda. E enquanto isso, eu faço um contorno com um pó, um tom acima do meu. Como eu vou utilizar de dia, eu quero algo mais natural. Então, eu faço um leve contorno na parte de baixo das bochechinhas, aqui bem na parte do ossinho e no nariz. Depois eu venho com o blush que eu vou usar é a cor pêssego da Natura, eu gosto muito dele. E com um iluminadorzinho bem suavezinho, só na região das bochechas e no nariz. Feito isso, eu aplico a segunda camada de rímel, só pra deixar os meus cílios mais volumosos. O batom que eu vou usar hoje é um da Eudora. Eu amo este batom porque ele deixa um efeito bem bacana na minha boca e dura muito. Bom, então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Por favor, deixem um joinha pra me ajudar. E até o nosso próximo vídeo.